Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A gente vai fazer uma apresentação hoje, falar um pouquinho do Google Technology. No caso, eu, o André, o Eric e o Luca. Pode passar. Bom, um breve sumário de alguns dos tópicos que a gente vai abordar. A gente vai fazer uma introdução a um pouco da tecnologia do Google nos últimos anos. A gente vai falar do Gemini 2.0, o Flash Lite e o Pro. A gente vai falar um pouquinho também do Gemini 2.5, né, que foi liberado bem recentemente, no finalzinho do mês passado. Então a gente achou válido colocar ele aqui também. Um pouco da geração de vídeos com VO2. Vai falar também do Imagen 3. Vamos falar do Project Astra, do Google Agent Space e finalizar com o Google AI Studio. Bom, fazer uma breve introdução. A gente fez uma linha do tempo Uhum. para apresentar um pouco a história do Google Technology. O foco aqui, basicamente, tá em dezembro de 2024 para frente, que é no Gemini 2.0, mas vou falar um pouquinho dos anteriores. Bom, o primeiro LLM do Google foi o Lambda, ele foi anunciado em 2020, mas ele só começou a ser testado publicamente em 2022. Ele foi pensado principalmente para conversas, né? Com foco em manter contexto, parecer mais um modelo de linguagem mais natural. Bom, em fevereiro de 2023, depois do sucesso do ChatGPT, da OpenAI, o Google ele correu, né, para responder isso à altura. Ele lançou o Bard ali em fevereiro de 2023. No começo, o Bard ele rodava com o próprio Lambda como base, mas logo ele foi substituído pelo Palm 2, que tinha mais capacidade, que ele foi anunciado em maio de 2023. Mas antes disso, né, em abril de 2022, o Google já tinha revelado o Palm, o original, né, no caso, mas ele só acabou liberando acesso público à API em março de 2023. A grande virada veio em dezembro de 2023, com o lançamento do Gemini 1, o modelo multimodal mais avançado, né, até então, e ele foi integrado ao Bard. Já em fevereiro de 2024, o Bard ele passou oficialmente a se chamar Gemini. Nessa época também integraram ao o Gemini, né, a capacidade de gerar imagens junto com o modelo Imagem 2. No mês seguinte, março de 2024, é, foi lançada a versão Gemini 1.5, com uma atualização bem importante. Ele começou a lidar com janelas de até 1 milhão de tokens, que dava uma capacidade muito maior para lidar com documentos longos, vídeos legendados, ou até mesmo grandes blocos de código. Ele também trouxe diversas melhorias na eficiência, uso de memória, enfim. Aqui um dos pontos mais importantes, né? Em dezembro de 2024 veio o Gemini 2.0, melhorou mais ainda o raciocínio lógico do modelo, geração de código e principalmente desempenho multimodal. O modelo ele passou a ter diversas versões adaptadas para diferentes usos, que é o Pro. O modelo é um modelo mais robusto, mais completo. Ele é utilizado no Gemini Advanced, né, no caso, para tarefas mais complexas. Gemini Advanced é o prêmio, né, do Google. Ele também tem a versão Flash, que é uma versão otimizada para respostas mais rápidas, com menor latência. E também tem a versão Flashlight, que é uma versão mais leve ainda, né, que é pensado para rodar em dispositivos com menos recursos, como celulares ou dispositivos embarcados no geral. Por fim, agora, como eu disse, no finalzinho de março de 2025, o Google apresentou o Gemini 2.5, com avanços significativos em compressão de vídeo, interação multimodal, em tempo real, no caso, e raciocínio contextual ainda mais profundo. É, é, e nesse meio tempo também, só citando também, a Google ela anunciou o Veo, né, que é um modelo poderoso para geração de vídeo. E no geral, a Google tem investido bastante em unir texto, imagem, vídeo, áudio em uma experiência integrada. A gente vai também falar de um pouco, isso tem um pouco, um pouco não, bastante a ver com o Project Astra, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Bom, pode passar. Rapidamente, a gente vai só recapitular o conceito de agente, que a gente achou importante
para deixar mais claro sobre as tecnologias que a gente vai abordar mais à frente. Então, a gente reservou só alguns slides para falar disso rapidamente. Bom, o que que é um agente? É, um agente é basicamente um sistema que usa um modelo de linguagem, um LLM, para tomar decisões dentro de uma aplicação. Ou seja, ele vai observar o contexto, um prompt do usuário, talvez. Ele vai processar as informações e vai decidir o que que vai fazer a seguir. Dá para pensar que tipo, o agente é como se fosse o cérebro da aplicação que vai decidir como vai ser, como aquela aplicação vai ser executada. Então, sei lá, por exemplo, o chatbot, você manda um prompt para ele, ele pode decidir que ele precisa de mais dados, ou ele vai chamar uma API, ou ele vai fazer alguma coisa desse tipo. Enfim, vai tomar uma ação. Isso é um agente simples. E também temos sistema multi-agente. Multi-agentes, ele tipo, já leva um pouco para outro nível, né? Aqui a gente tem vários agentes inteligentes, cada um com suas especialidades, eles trabalham juntos para resolver uma tarefa. Então, aqui dá para você imaginar que tipo você tem um agente que ele é especialista em, sei lá, em entender uma imagem, outro agente que é especialista em entender linguagem natural e um outro agente que faz pesquisa na internet. Cada um tem sua especialidade, todos eles juntos conseguem trabalhar em conjunto para fazer tarefas mais complexas. Pode passar. Aqui é só um exemplo de uma arquitetura de um agente só, então a gente tem um start ali. Aí no step um você pode pensar que é um usuário usando um prompt da vida para pedir alguma coisa. Isso vai para LLM, que seria o cérebro, né? Como eu disse, vai tomar alguma decisão de acordo com esse prompt para nessa aplicação. Ou seja, ele vai para o step 2 ou ele vai para o step 3. A LLM que vai decidir. Isso é um agente simples. Na arquitetura multi-agente, você pode ver à esquerda, a gente tem um usuário, ele tem um input, ele pede para você gerar um gráfico da temperatura média, por exemplo, no Alasca na última década. E o primeiro passo, né, que ele vai fazer, que o LM, que a aplicação vai tomar é primeiro vamos no meu agente, que ele é um pesquisador, que ele sabe usar uma ferramenta de pesquisa. Ele vai pesquisar, por exemplo, a temperatura no Alasca na última década, vai pesquisar a média disso e vai se comunicar com o outro agente que é um gerador de gráficos. Então, o gerador de gráficos vai chamar uma ferramenta lá com os dados, né, do pesquisador e vai gerar um gráfico da temperatura média. E por fim, ele pode vir e retornar essa resposta para o usuário. Então você vê esses agentes trabalhando em conjunto para retornar a resposta de uma tarefa bem mais complexa. Bom, era só uma breve recapitulação de que são agentes, então a gente vai falar um pouco do Gemini 2.0. Aí falando um pouco, então, especificamente do Gemini 2.0, ele era a nova geração de modelos multimodais da Google, né? O Gemini, ele marcou ali uma mudança significativa, porque parece que a Google consolidou ele, de fato, como modelo, já que eles foram mudando, né? Eles começaram com um, aí foram para o Bard, aí depois mudaram, enfim, eles estão agora no Gemini. E o Gemini 2.0, ele foi lançado no final do ano passado. Então, ele foi lançado em dezembro de 2024 e ele tem a capacidade de desempenhar múltiplas tarefas. Então, desde simples interação com texto até raciocínio avançado com imagens, vídeos, códigos, etc. Ele teve seu treinamento baseado em diversos domínios, né? Ele tem suporte a agentes autônomos. Ele é capaz de entender e responder prompts com texto, imagens, áudios, vídeos, que é algo bem interessante. Essa essa família de modelos, digamos assim, do Gemini 2.0, incluem três principais modelos, que é o Gemini 2.0 Flash, que ele é voltado para velocidade, o Gemini 2.0 Flash Lite, que ele é mais econômico, e o Gemini 2.0 Pro, que tem capacidades mais avançadas. Pode passar. Aí falando um pouquinho mais de detalhes de cada um, essas são as três variantes, né, do Gemini 2.0. O primeiro é o Flash. Então, ele é o modelo padrão e ele é otimizado para desempenho rápido
e é capaz de lidar com múltiplas entradas de texto, imagem, áudio, vídeo. A sua janela de contexto é de 1 milhão de tokens, o que já permite interações até que bem longas. E é interessante já o fato de que ele é um padrão, então ele é, de fato, aquele que tem menor trade-off ali entre eficiência e custo. Então ele não é muito caro para se usar, mas ele não é muito lento, mas ele também não é super, ele não consegue fazer tarefas super complexas como o Pro que a gente vai ver. Já o segundo ali é o Gemini 2.0 Flashlight. Ele é uma versão mais leve e econômica. Ele tem uma latência muito baixa, então ele é ideal para aplicações de baixo volume e menor custo. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma aplicação que precisa interagir e utiliza esse modelo, por exemplo, do Gemini, e são várias requisições que você faz, muitas vezes utiliza-se o Flashlight, né? Porque ele é mais barato. Então, dando até exemplo de onde eu trabalhei, lá a gente tinha uma aplicação que utilizava o Gemini, e a gente usava o Gemini Flashlight para a maioria das requisições que eram feitas. Na verdade, a gente fazia uma análise sobre as requisições, a gente fazia uma avaliação de quão complexa era fazer aquela requisição, e aí escolhia entre o Gemini, o Flash ou o Flashlight. E, no geral, sempre preferia o Flashlight, porque ele é bem mais em conta. Já o último, ele é o Gemini 2.0 Pro, que é o mais avançado. Então, ele é projetado para fazer tarefas mais complexas, como codificação, raciocínio mais aprofundado, né? Raciocínio, digamos assim. E ele oferece uma janela de contexto ainda maior, de 2 milhões de tokens, além de integração com ferramentas, como o Google Search. Aí pode passar. Só que pouco tempo atrás lançou o Gemini 2.5, que é a versão mais recente da família, né? E que traz um avanço em relação ao 2.0. Ele foi pensado, por enquanto, especialmente em contextos de produtividade, pesquisa, engenharia de software. Então, ele foi lançado em março de 2025, então muito recente, e ele ainda está na sua fase experimental. Se você entrar lá no site da Gemini, você vai ver que hoje só existe uma versão dele, né, dessa família de modelos, que seria um modelo só, que é o Gemini 2.5 Pro experimental, que ele substituiria o 2.0 Pro. Então, o foco dele continua sendo em raciocínio avançado, codificação, ele continua aceitando textos, imagens, áudios e vídeos, mas ele representa uma evolução em relação ao Gemini 2.0 Pro, já que ele consegue performar melhor. Além disso, a latência dele, a gente vai ver um pouco mais para frente, não é muito, Muito grande. muito pior, tá? Então, ele não é um modelo tão mais lento do que o 2.0. Pode passar. Foi aqui agora a gente vai falar um pouquinho dessa ferramenta que é a VO2, e é uma ferramenta voltada para geração de vídeos, foi desenvolvida pela Google DeepMind, uma divisão ali de pesquisa avançada da Google, justamente voltada para IA. E essa ferramenta se destaca por produzir uns vídeos bastante realistas. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui que é realmente incrível a capacidade de geração deles, e podem durar até 2 minutos com uma resolução de 4K e mantém uma boa coerência temporal e espacial entre os frames deles. E essa ferramenta aceita nos prompts tanto textos em linguagem natural quanto imagens estáticas. E então isso oferece uma maior flexibilidade para os usuários para eles poderem gerar seus vídeos. E essa ferramenta consegue interpretar uns comandos mais complexos, então estilos cinematográficos, emoções, ambientes, movimentações da câmera, e isso fica até parecendo um pouco mais profissional, digamos assim. E isso é baseado na arquitetura deles, que é com modelo de difusão e atenção espaço-temporal, de nada com volumes muito grandes de dados, tanto visuais quanto textuais. Aí aqui, essa é basicamente a página inicial ali da página, né? Aí só passando aqui só para mostrar esse videozinho.
Só alguns dos vídeos que foram gerados com eles. E, poxa, é bastante realista, dá para ver em diferentes Uhum. formatos. É bem bacana, bem bacana. Aqui a gente tem mais alguns exemplos de vídeo que a gente. Abelhas. Oh. É, isso aqui tá. A gente achei impressionante como o ser É, humano tá tão realista, né? Porque muitas vezes a gente via vídeos sendo gerados, as mãos das pessoas eram muito diferentes. Tipo, tá- parece alguma coisa esquisita ali, sabe? Isso daqui parece bem realista. É, é, a paisagem, as abelhas, o cara aqui então, tá tudo bem realista. é É, realista. isso aqui também, né? Agora um exemplo aqui Ah, o com animais. Flamengo. A movimentação deles parece bem realista também, a paisagem, o movimento da água, E a cor do Flamengo. tá vivo, né? Esse daqui tá realista, mas ele parece um pouco mais surrealista, né? Que é um cubo girando aqui em diferentes Uhum. formatos não, mas diferentes é, Texturas. isso, obrigado, sumiu a palavra. Metálico, pelo, parece bem realista também. Parece meio coisa de propaganda, né? Mas enfim. Esses aqui foram alguns exemplos do que dava para fazer com a ferramenta. A gente não chegou a criar um vídeo nosso com essa ferramenta, porque precisava entrar em uma lista de espera. E acabou que a gente não entrou a tempo nessa lista tipo, sendo aprovado na lista de espera, né? Então acabou Uhum. não tendo um vídeo nosso aqui. Mas esses são alguns exemplos, tem bastante exemplos deles aqui. Todos eles nos blogs de tecnologia da Google, que eles disponibilizaram algumas informações sobre. E aí, uma outra ferramenta, essa aqui um pouco mais específica para geração de imagem, é a Imagem 3. E ela é um dos modelos mais avançados para geração de imagem, né, também desenvolvido pela Google DeepMind, e traz um grande aprimoramento na geração anatômica. Então, rostos, mãos, as proporções corporais são bem mais realistas e ficam visualmente mais coerentes do que alguns modelos de imagem generativa que, se você visse, por exemplo, 2 anos atrás, dava claramente para perceber, poxa, isso daqui com certeza é IA, essa mão aqui tá toda errada. Então, esse daqui está bem melhor. O modelo possui uma integração com o Gemini 1.5, pelo menos isso era o que dizia no blog quando a gente viu, né? Talvez já tenha com o 2.5, no mínimo 2.0, talvez. E também permite prompts complexos multimodais para serem compreendidos com uma maior profundidade. E eles seguem um formato de text to image, né? E basicamente o que o usuário faz é descrever a imagem que ele deseja, o modelo transforma essa imagem é, com base nesse texto. E, bom, aqui é também a página inicial dessa ferramenta, pode usar tanto com o Gemini quanto com o ImageFX. Uhum. E aqui agora a gente está demonstrando alguns exemplos que a gente criou. É, Caramba. eles recomendam utilizar prompts em inglês para fazer uma geração melhor quando a gente filtra, Uhum. né? Aí, basicamente, a gente só pediu aqui, uma paisagem bem grameada, com montanhas no fundo, e pô, paisagem bonita, né? Ficou bem bonito, bem realista. A gente pensou algo um pouco mais realista aqui também, então botou uns cavalos voadores por cima do mar. Ele dá várias opções de imagens que podem ser escolhidas entre dessas, né? E aí também, um último exemplinho aqui que a gente criou para mostrar aqui. Para demonstrar a capacidade anatômica, a gente pediu algumas pessoas tomando café em uma cafeteria e aplaudindo um cavalo comendo cenoura. E se você der zoom, caso a gente podia ter botado a imagem um pouquinho maior, mas as mãos das pessoas estão bem realistas e tudo mais, então assim, por mais que seja levemente surreal estar um cavalo ali no meio da cafeteria comendo cenoura, você consegue, tipo, ver que é uma imagem muito bem feita, sabe? Então, a gente conseguiu demonstrar um pouquinho aí essa capacidade de geração anatômica deles. Bom, falar em mais um projeto do Google DeepMind, que é o Project Astra. Pode passar uma, Luca. Ah, não, volta uma, por favor, na capa. Espera aí um segundo, tô tentando, que não tá aparecendo pra mim. Tudo bem. Ah,
Enfim, não tem problema Sim, também. que era a Não. capa inicial, era Não, mas o- tudo bem, sem problemas. Perdão, perdão. Bom, o Project Astra é um projeto, diga-se de passagem, bem ambicioso da Google, que é basicamente, eles querem construir, tá bem experimental, é algo bem experimental ainda, pelo que eu entendi, tipo, é bem, não, um pouco no início, que eles querem fazer um assistente é, que basicamente tá disponível de forma muito rápida para uso no cotidiano. Um assistente, tipo, por exemplo, tipo Alexa, só que bem mais poderosa, com diversas mais capacidades. É, bom, ele é uma iniciativa, tipo, que tem planejamento de ser um IA, um agente de IA, né? Universal e proativo. Como assim proativo? Ele, ele entende o que o usuário precisa, né? Ele não espera só comandos, ele antecipa o que o usuário pode precisar com base no contexto. Esse contexto esse, como posso falar, esse agente de IA tem, né? É um contexto bem poderoso, visual, de áudio, textual, enfim. Até mesmo vídeo, né, no caso. E um dos objetivos com essa iniciativa é tornar esses agentes mais úteis no cotidiano, como eu disse, ajudando em tarefas diárias, tipo, desde explicar alguma coisa que a câmera tá vendo, ou até tem um exemplo muito engraçado que ela até lembra onde estavam as chaves Uhum. Enfim, eu esqueci o nome do cara, mas um dos caras que estava fazendo um pequeno showcase, né, falando. Ele foi apresentado nesse período de 2024 para 2025, né, com parte da visão do Google para o futuro, né, da IA integrada. E uma coisa que eu vi alguns lugares falar é que as empresas não estão conseguindo, não é que não estão conseguindo, mas talvez o foco agora não esteja mais tão fazer o melhor modelo, mas sim como utilizar esses modelos nas aplicações mais úteis. E esse Project Astra eu acho que tem um pouco dessa filosofia, que é agregar tudo num lugar só. Pode passar, Luca, por favor. Bom, Uhum. só alguns detalhes técnicos do Project Astra. Ele já é integrado com os modelos do Gemini. Ele já é alimentado pelos modelos Gemini, né? Agora são a base da IA generativa do Google. Ele tem o processamento de múltiplas entradas, né? Como a gente já viu do Gemini. Então, ele já processa áudio, vídeo, texto, tudo que é desse tipo. Ele é capaz de processar informações em tempo real, com latência bem baixa. Integrando tipo todos os diferentes de esse tipo de entrada, ou seja, ele não só toma um, ele utiliza um ou mais, né, para enfim, para funcionar. Então, por exemplo, ele pode assistir alguma coisa através da câmera do seu celular, ouvir o que a pessoa fala e ainda responder com base nisso tudo, como eu disse, com a latência bem baixa. Essa questão da latência é importante porque a proposta dele é ser algo de fácil acesso e acesso rápido. Então essa latência baixa é crucial, né, para ter interações mais naturais, né, e dinâmicas. É, então isso pode servir para, por exemplo, sei lá, auxiliar alguém a achar alguma coisa que está no ambiente ou explicar, até mesmo ela explicar o que está acontecendo de acordo com o que ela está vendo na câmera do seu celular. Uhum. Outro grande diferencial é a capacidade de manter uma memória contextual de longo tempo. Isso permitiria que a ferramenta lembre-se, né, de interações anteriores com usuários, né, entendesse hábitos desse usuário, preferência, encontrasse, soubesse a localização de objetos, etc. Como se fosse uma memória contínua, né? Isso tudo de forma que aproximasse esse assistente pessoal de uma forma realmente útil, não só, tipo, reativa, sabe? Como são chatbots, por exemplo, hoje em dia, ou ferramentas hoje em dia. E um outro ponto que enfim, o intuito é ser conectado com essas ferramentas do Google, por exemplo, o Google Search, Google Maps, Google Lens, enfim, tudo isso para gerar algum tipo de gerar ter capacidade de respostas para o usuário mais eficientes ainda. Enfim, pode passar. Bom, aplicações, falando assim, existem inúmeras aplicações para isso, então só separei quatro aqui para falar. É, essa ferramenta, esse tipo de assistente, ele poderia
revolucionar, né, a forma como aprendemos, porque como ele tem essas informações, ele consegue entender, né, linguagens, imagens, sons, qualquer contexto assim, tipo até do espaço que a pessoa está presente, ele tem a capacidade, teria a capacidade, né, de atuar como um tutor, explicando o conteúdo de forma visual, respondendo dúvidas em tempo real, é, se adaptando propriamente à pessoa que está utilizando aquele sistema. Por exemplo, um aluno sei lá, de escola mesmo. Então, tipo, você pode imaginar um estudante de matemática, ele aponta a câmera para um exercício que ele está fazendo, ele recebe uma explicação passo a passo, adaptada, tipo, propriamente para aquela pessoa. Claro que você pode fazer isso com ferramentas que já existem hoje, mas a proposta do projeto Astra é ir além disso, se tornar algo bem mais natural, talvez. É, outra área que é bem promissora com essa ferramenta é a questão da acessibilidade. uhum, Pessoas com deficiência visual, por exemplo, eles poderiam usar um óculos equipado com o Project Astra. Esse óculos, né, eles chamam de prototype glasses no Google, né, é, por exemplo, para identificar objetos ao seu redor, ler placas ou descrever o que está acontecendo naquele ambiente que a pessoa está. Isso poderia ajudar também pessoas com deficiência auditiva, né? É, imagina fazer uma transcrição em tempo real, tipo, é, do que as pessoas estão falando ao seu redor, enfim, alertar sobre alguma coisa importante, ou uma buzina de um carro, um alarme que está tocando no seu ambiente, enfim, tem diversas aplicações. Outro uso também que questão é assistência técnica, algo talvez um pouco mais simples, mas ele poderia ajudar digamos, sei lá, você compra um armário e você precisa de ajuda para montar esse armário com o manual, ele pode servir como ele pode ver o que a pessoa está fazendo, né? Identificar peças assim da montagem, sugerir o próximo passo, falar se alguma coisa está sendo errada. Isso eu dei esse exemplo do armário, mas você pode pensar em coisas talvez na indústria, quem sabe? Ou você está montando um computador, ou alguém na indústria está montando uma máquina super importante. Enfim, você pode imaginar coisas desse tipo. Por último também, é, você pode pensar nessa integração do Astra com o óculos novamente, para experiências mais imersivas. Então, isso aqui seria algo mais recreativo, não sei. Talvez na visita, você está visitando um museu e por meio do óculos, né, ele poderia fornecer informações tipo contextuais. Você está olhando para uma obra de arte, você vê toda aquela história daquela obra. Enfim, em viagens, ele poderia traduzir as coisas em tempo real, tipo uma placa de uma rua, descrever ponto turístico, até mesmo ser um tipo de guia turístico pessoal, né? Tudo isso de forma natural e de- é, natural e rápida, né? Enfim, essas são só algumas aplicações, né? Como eu disse, tipo, se você parar para pensar na proposta desse projeto, as aplicações são infinitas. É, e na medida que surgem novas tecnologias, o potencial desse tipo desse Project Arts, ele só aumenta, né? Desde, sei lá, talvez medicina até entretenimento. uhum. Que a gente tá falando de, sei lá, de um agente, tipo, que vê, ouve, compreende e age em tudo que está ao seu redor. Pode passar. Mas por fim também, obviamente, temos diversos desafios e limitações. Como eu falei, isso dele estar vendo nas suas câmeras o ambiente ao seu redor, isso no papel isso é meio complicado por conta de propriamente de privacidade. Porque o sistema está operando com visão em tempo real. Isso significa que as câmeras podem estar constantemente ativas, né? Analisando aquele ambiente ao redor. Isso, obviamente, levanta uma série de preocupações sobre o que está sendo gravado, o que está sendo armazenado, está sendo processado ali naquele vídeo. Como é que tá sendo lidado com essas informações, para onde que essas informações vão, se existe algum tipo de risco de vazamento de dados. Pelo que a gente viu nas referências, eles estão investindo pesadamente também na questão de segurança com relação Uhum. a isso tudo, mas sempre fica com essa pulga atrás da orelha porque são informações, enfim, podem ser informações muito, muito importantes, né?
Essa questão também tem a questão ética, porque o, a, a proposta desse agente, né, agir de forma proativa, ou seja, ele tenta antecipar o que aquele usuário precisa, o que é algo muito, digamos, poderoso, mas também é bem delicado, né? Porque se ele sugere, né, ou toma decisões com base no contexto, pode, obviamente, gerar riscos. Porque o que que acontece se ele interpretar alguma coisa de forma errada? O que que acontece se ele influenciar o comportamento do usuário de uma forma enviesada? É, isso entra aquele debate, né, da questão do treinamento de modelos, enfim. A que ponto a gente quer delegar, né, decisões, né, essas coisas a sistemas inteligentes, ao invés de tomar essas decisões nós mesmos. Outra questão é a questão do custo. Isso não é novidade para ninguém. Treinar modelos grandes é algo bem custoso, tanto monetariamente quanto para o ambiente, para o meio ambiente. E a proposta do Astra é ser um sistema que poderia ser rodado localmente em aparelhos pequenos, tanto no óculos que a gente falou, talvez em um aparelho celular, né? Mas quando a gente fala disso, a gente tem que pensar, tipo, a gente teria que ter aparelhos próprios só para que rodem o Project Astra. Esses aparelhos vão ser acessíveis? Qual vai ser o preço disso? Como a gente pode tornar essa tecnologia, sabe, acessível para todos, escalável para todos? É, enfim, também é uma das indagações e por isso, por último, é, é a questão de regulamentação, né? Hoje em dia a gente sofre por uma falta de regulamentação com relação a assuntos que envolvem IA no geral. E essas tecnologias, né, como o Astra, eles operam em áreas onde há pouca legislação assim clara, tipo, especialmente no que diz respeito ao uso de dados multimodais. Questão de consentimento, responsabilidade no caso de erro, enfim, coisa como eu disse antes. É, beleza, vai lá. Ó, beleza. Aí aqui a gente vai comentar sobre uma outra ferramenta que é o Google Agent Space. Ele é basicamente um ambiente voltado para a construção de agentes de IA generativa, no caso, a criação, o teste e o gerenciamento desses agentes, facilitar o desenvolvimento de assistentes personalizados, e ele é um ambiente que oferece uma interface bastante intuitiva, tem um fluxo de interação, permitindo uma organização modular dos agentes, e aproveitou também que ele é colaborativo, então facilita o compartilhamento de agentes com times e você fazer um controle de versões desses agentes que estão sendo promovidas, que tem uns exemplinhos de utilização que estão presentes nos blogs da Google, né? É, demonstração. No caso, mais especificamente, o blog de produtos. E nesse daqui, por exemplo, está integrando agentes é, o, com as empresas, basicamente. Ele basicamente pede para pegar as tarefas do Gira e enviar isso pro gerente dele. Esse seria um exemplo, você pode ver, É, para sumarizar, né, as tarefas do Gira, ele vai pegar as tarefas e depois eu simplesmente por texto mesmo, por linguagem natural, eu vou pedir para mandar um e-mail, né, pro gerente. Uhum. passar aqui para um outro exemplo dele. E nesse caso aqui é mais sobre as despesas da pessoa, né? E, bom, é bastante prático, bastante rápido. É, isso tudo aqui é feito com os agentes da Google. Isso que é ótimo. Hum, Bom, sobre o Agent Space foi isso. Aí aqui a gente vai comentar sobre outra ferramenta que também auxilia no desenvolvimento, que é o Google AI Studio. É, essa ferramenta é uma plataforma interativa que permite você experimentar e testar diferentes modelos de linguagem, é,
No caso, as opções que ele fornece são Gemini, algumas diferentes versões de Gemini, algumas diferentes versões do Gemma, e esse modelo aqui também chamado Learn LM, que a gente vai até mostrar um pouquinho também mais tarde. É, a interface deles é bastante intuitiva e oferece tipo, apoio para prompts complexos, permitindo uma janela de contexto de até 2 milhões de tokens. E isso pode ser ideal para algumas tarefas que sejam mais longas, mais detalhadas. É, depende muito da tarefa que o usuário precisar também, né? E permite gerar código utilizando a API do Gemini, também, que é o principal foco aqui dessa apresentação. É, e aqui agora a gente vai demonstrar um pouquinho do que a gente fez. Isso aqui é a página inicial da aplicação. A gente pode selecionar alguns dos modelos aqui, né? Aqui nesse caso, por exemplo, o Learn LM, que a gente tinha comentado. Pode verificar a quantidade de tokens que estão sendo usados nesse prompt. Pode mexer na temperatura, né? Que a gente não chegou a comentar aqui nessa apresentação, mas é basicamente um parâmetro para você setar com determinístico, com variável, vai ser a resposta do seu modelo. E é isso. E esse aqui é só um exemplo de geração de código usando essa funcionalidade que eles têm, né? E permite que você faça isso em diferentes linguagens, pode ser em Rest, Python, Node.js, AppScript. Nesse caso aqui, isso não tinha um prompt ainda, então, por exemplo, nem tem uma pergunta direta. Mas é basicamente um exemplo de como que funciona para você pegar o código. Pode abrir no Colab também, isso facilita bastante o desenvolvimento. Aí aqui, a gente está demonstrando um pouquinho o uso do 2.0 Flash. Então, selecionamos aqui como modelo. Você também pode ver as informações sobre esse modelo. Então, o preço é, de input, output de tokens. é, Isso facilita bastante quando você está tentando estimar o custo de uma tarefa, né? Se você tiver alguma ideia da quantidade de tokens que você vai receber, da quantidade de tokens que você precisaria emitir, porque dependendo da sua tarefa é possível ter uma ideia de você estimar isso. Esse cálculo aqui já facilita. Demonstra também para o que ele é mais apropriado, alguns casos de uso, e também o knowledge cutoff dele, que no caso do 2.0 Flash vai até agosto de 2024. Aí aqui o que a gente pediu foi para ele pegar as palavras-chave de um artigo, é um artigo sobre RAG com gráficos de conhecimento, e a gente só subiu esse arquivo e pediu para ele pegar as palavras-chave. E, bom, as palavras-chave estão bem fáceis de encontrar, né? No caso, tem direto uma seção keywords ali no artigo. Ele retornou aqui. Basta ter fornecido as palavras-chave do artigo são Retrieval Augmented Generation, que é RAG, né? Knowledge Graphs e Question Answering, que era algo bem esperado que a gente fosse receber. E aqui também a gente consegue ver a quantidade de tokens que foram utilizadas nessa tarefa. Aí aqui a gente tem uma demonstraçãozinha do 2.5 Pro. Pelo visto, agora ele nem consegue, nem está demonstrando mais aqui nessa opção o 2.0 Pro, tá? Mas o 2.5. Não estou lembrado agora, na verdade. Mas eu acho que é isso. E, bom, essa aqui é só a interface dele mesmo, a gente selecionando esse modelo e algumas informações também sobre esse modelo. Então, a gente pode ver aqui também as informações de preço. Ele está bem mais caro, aqui a demonstração, do que o 2.0 Flash, por exemplo. Então, dependendo da tarefa, vale mais a pena usar o 2.0 Flash. Demonstra para que ele é melhor, para código, é, entendimento multimodal, né, demonstra aqui alguns casos de uso, e demonstra aqui também que o knowledge cutoff dele é mais recente, de janeiro de 2025. E, curiosamente, quando a gente foi testar, ele foi perguntar sobre o Gemini 2.5 Pro, ele ainda não sabia falar muito porque o 2.5 Pro foi lançado em março, então Depois. ele não se reconhecia, né? E Pô, aqui a gente foi lá e pediu uma outra tarefinha para ele, que foi basicamente pegar aquele mesmo artigo e pedir para ele dar uma resumida nele. Então ele foi e destacou o problema, a solução proposta, metodologia, resultados e avaliação. Isso, nota que basicamente. ele, desculpa interromper, nota que o resumo está em português, né? É, é O verdade. artigo é em inglês, não é? Sim, sim. Ele é em inglês. Mas o resumo foi em português mesmo. Que basicamente a Ah, gente é. em Você português. pediu para fazer o resumo em português, né? Sim, sim. É,
Nem tô lembrado se o outro que a gente pediu para pegar as palavras-chave em português. Sim, a gente pediu as palavras-chave em português mesmo. Mas ele tornou as palavras-chave em inglês, então Nossa, aí tá. faz parte. E aí, aqui é a quantidade de tokens também. Ele trouxe essa informação também. E aí, um outro que a gente achou bastante interessante era essa versão aqui experimental do 2.0 Flash com geração de imagens, que a gente também foi testar. Só para brincar mesmo, para ter essa ferramenta tão nova, né? A gente foi testar. Aí a gente só pediu para gerar uma imagem pedi até em inglês, pedi para gerar a imagem de um cachorro brincando com um guaxinim. Ele gerou uma imagem que também parece bem realista, né? A gente até foi pesquisar essa imagem com o Google Search para ver se tipo se dava um match exato. Não tinha um match exato, então realmente foi assim, gerada por ele. E é isso, foi um modelo bem potente. Está numa fase experimental ainda esse modelo, mas ele faz parte da linha Gemini 2.0. É... Uma coisa que a gente percebeu nele é que, quando a gente estava testando, é que ele parecia ter pouca janela de contexto, assim, ele perdia o contexto muito rápido. Uhum. Então, Assim, a gente, depois dessa imagem, a gente pediu para gerar outras duas imagens, e na terceira imagem ele já não conseguia mais mexer, tipo, com a primeira imagem, por exemplo, ele já vinha Uhum. todo esquisito. sim, sim, quando a gente gerava um prompt do zero, a gente sentia que ele gerava uma imagem melhor para o nosso contexto. É porque essa aqui também era uma imagem mais realista, assim, de fazer, mais simples de fazer. Um exemplo que a gente pediu é, por exemplo, pegar essa primeira imagem que foi gerada e colocar mais alguma coisa, algo a Uhum. mais. Então, gere que nem a primeira imagem e coloque também um pássaro voando. Aí ele botava um Uhum. PNG de um pássaro muito, tipo, um desenho animado de um pássaro em cima da imagem, sabe? Era basicamente. Uhum. Tava horroroso. E aí, a gente também testou esse LearnLM 1.5 Pro, que também O que é é isso? experimental. É, Não ele conheço. Ele foi desenvolvido com foco em aprendizado personalizado. Então, ele é uma iniciativa da Google voltado para educação e tutorias assistidas. Lá na documentação dele, diz que ele foi treinado com base em princípios da ciência de aprendizagem, permitindo que siga instruções de sistema designadas e casos de ensino e aprendizagem. É o que está descrito na documentação dele. Aí, pode passar, eu acho. Só para mostrar mais ou menos o que ele faz, é que a gente traz só uma pequena imagem, mas basicamente quando você fornece instruções, você deve fornecer instruções específicas ao sistema, tipo, você é um tutor especializado em tal questão, para o NLM ele se adaptar à sua resposta e oferecer um suporte educacional mais eficaz. Se você não der muito contexto para ele vai pedir mais instruções. Então, no nosso exemplo aqui, a gente falou, ajude a gente a preparar uma apresentação sobre o Google AI Technology. E aí ele falou que ele pediu mais contexto, né? Ele perguntou, qual Uhum. é a sua audiência? Sobre o que, fale um pouco mais sobre a apresentação, etc. Uhum. Então, e aí depois você consegue continuar conversando e ele vai te ajudando a se preparar sobre esse tópico em específico. Então é interessante que primeiro ele tenta entender o domínio, inclusive é recomendado lá que você explique para ele antes do domínio em detalhes. Se você não explicar, ele vai perguntar. E após isso, ele tenta te auxiliar em temas educacionais ou de tutoria, né? Uhum. Bom, é só as últimas algumas referências que a gente usou, né? Inclusive, acho que o senhor colocou lá pra gente usar. É, mas é isso.